Olá pessoal, bem-vindos ao BAT 101, Introdução ao Hebraico Bíblico. Essa é a segunda e última aula da unidade 24, na qual eu quero mostrar a vocês agora como fazer a análise do discurso. Agora, eu só coloquei essa tela aqui porque nós temos utilizado essa tela aqui. Eu não vou mostrar um PowerPoint novo a vocês. Na verdade, o que eu quero mostrar a vocês é como fazer a análise do discurso daquele texto que nós traduzimos de Êxodo 6, do versículo 2 a 8. E como eu sei que a maioria de vocês, ou no momento não tem, e nem precisam ter um programa de software bíblico, eu quero mostrar a vocês um recurso que existe de graça, chamado BibleArc.com. Aqui está o nome, Bible, né, Bíblia em inglês, arc.com. Então, quando eu abro esse programa, você pode vir aqui, você pode criar toda uma conta, né? É de graça. Isso aqui é providenciado pelo seminário do John Piper. Ele coloca tudo isso aqui de graça para quem quiser usar. Agora, o que eu quero mostrar a vocês é o que eu acho que é uma das coisas mais úteis que eles têm, chamado phrasing. Phrasing é fraseamento, né? Alguma coisa assim. Mas é uma coisa que você usa para mostrar as frases de um texto. Então, para abrir esse módulo, eu venho aqui, eu clico no mais e clico no phrasing, tá bom? Eu vou até tirar esse aqui, discard, significa descartar, né? Eu vou tirar, e aqui então eu vou colocar frase. Qual que é a frase que eu quero? Bom, eu quero de Êxodo, capítulo 6, venho aqui, coloco começar, start, né? Versículo 2, end, terminar, no versículo 8. Pronto. Aí eu venho aqui, go. Eu vou tirar isso aqui também, nós não precisamos daquela parte ali. Agora, está aqui o nosso texto. E notem que eles já dividiram o texto em versículos diferentes. Eles também têm o texto aqui em inglês. Infelizmente agora não existe um texto em português, existe em espanhol, se você quiser ver a Bíblia de las Américas, né? Tem aqui, eles também têm a Nova Bíblia Latino-Americana de hoje, aqui. Tem até em romaniano, mas não tem a Bíblia em português, né? Tem alemão, tem francês, mas tá. Então, bom, o que nós fazemos? Se eles têm a Septuaginta, tem a Bíblia em hebraico, que nós já temos aqui o texto em hebraico, mas não tem o texto em português. Bom, se você quiser, você pode fazer a sua própria tradução, ou copiar de algum outro site, né? Quando você fizer, então, essa conta, você escreve a sua própria tradução e clica aqui, my own, minha própria tradução, né? E eles vão colocar a sua tradução ali. Eu não fiz uma conta, eu não tenho uma conta aqui, então eu não posso colocar o meu próprio texto em português. Mas realmente o que nós queremos é utilizar o texto em hebraico. O que nós vamos fazer então? Primeiro eu vou dar um zoom aqui para ajudar vocês. Pronto, aqui está o texto. Eu acho que assim dá para ver melhor. Bom, aqui nós temos o texto então, versículo por versículo. O que eu quero fazer na hora de fazer a análise do texto, a análise discursiva do texto, eu quero dividir o texto em cada cláusula importante, ou cada oração importante. Então, essas orações normalmente então serão divididas pelos verbos. O que eu faço então? Eu venho aqui, está na forma de indent, indentar, e eu posso então escolher, colocar a minha setinha aqui antes de um verbo. Então aqui nós temos o texto do versículo 6, 2, que diz assim, Vaidaber Elohim el Moshe. Então disse Deus a Moisés. E eu clico ali. Pronto, eles dividiram para mim. Vaiomer Elai. E ele disse a ele. Pronto, dividi ali. Ani Yahweh. Aqui nós temos uma outra frase. Então é isso que eu vou fazer em todo o texto aqui. Eu vou dividir cada oração.
Pronto. Então aqui nós temos cada oração. Eu já coloquei então cada oração aqui dividida pelo verbo e também algumas outras frases que não têm verbos ali, porém mesmo assim eu dividi aquelas frases, às vezes são frases preposicionais ou outro tipo de frase, e eu vou mostrar o que nós fazemos com isso. Bom, a primeira coisa que nós fazemos então, nós vamos ver aqui cada uma dessas frases e vamos ver se essa frase está subordinada ou não a uma outra frase. Bom, aqui então eu tenho a primeira parte. Vaidaber Elohim el Moshe. Então Deus disse a Moisés. Vayomer Elai. E disse a ele, né? E falou a ele. Ani Yahweh. Isso aqui é o conteúdo daquilo que Deus disse. Eu coloquei essas duas frases aqui porque as duas têm o mesmo conteúdo, significam a mesma coisa, eu não subordinei nenhuma outra. Porém aqui eu vou colocar o recuo e notem aqui o que ele disse, qual que é o conteúdo do verbo. Ani Yahweh, eu sou Deus, né? Bom, agora, ele para de falar aí, não, o resto desse texto, na verdade, todo está subordinado a essas duas palavras aqui, né? Qual que é o conteúdo daquilo que Deus disse? Bom, todos esses outros versículos aqui são o conteúdo daquilo que Deus disse. Então eu vou colocar tudo isso aqui para frente. Dar esse recuo aqui. E pronto, aí eu venho aqui, eu volto e falo, tá bom, agora, essa próxima frase, Vairá, e eu apareci a Abraão, né, não Abraão, a Abraão e a Isaac e a Jacó por Deus Shaddai, ou por Deus Todo-Poderoso, por El Shaddai. Em outras palavras, eu apareci pelo nome El Shaddai. Ushmi Yahweh. Então aqui tudo bem, isso é uma outra frase, ele diz primeiro, eu sou Yahweh. Depois ele disse, eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó pelo nome El Shaddai. Mas pelo nome Ushmi Yahweh lo nodati lahem. Porém, pelo nome Yahweh, eu não apareci a eles. Então, como esse verbo aqui está mais ou menos subordinado a essa ideia aqui do nome de Deus, El Shaddai, eu vou dar o recuo nessa frase aqui até essa parte aqui, tá bom? Aí ele continua e diz assim, Vagam hakimoti el bariti itam. E eu fiz também, estabeleci também a minha aliança com eles. Então, estabelecer a aliança está junto com o que Deus fez. O que ele fez? Bom, primeiro ele apareceu a Abraão, a Isaac e a Jacó. Depois ele estabeleceu a sua aliança com eles. Latet significa o quê? Para dar. Bom, aqui nós já vemos que existe uma subordinação de para dar com aliança, né? Ele estabeleceu o quê? A aliança, por quê? Para dar a eles a terra de Canaã. Et eretz magureihem. Então aqui nós vemos mais uma vez a subordinação. Eu vou colocar aqui essa subordinação está... Nós não temos um verbo aqui, mas eu apenas quis colocar et junto com et. Então, qual é essa terra? Bom, é a terra de Canaã e também a terra da sua peregrinação. Asher Garuba. Então, a terra na qual eles peregrinaram, né? Então, mais uma vez, vou colocar esse Asher aqui, subordinado à palavra terra, Eretz. Bom, o que mais? Aí nós temos aqui Vagam ani shamati. Eu ouvi o gemido dos filhos de Israel. Bom, aqui Vagam, na verdade, tem esse paralelo aqui, Vagam hakimoti. Então, ele não só estabeleceu, ele não só apareceu a Abraão, a Isaac e a Jacó, ele não só estabeleceu a sua aliança com eles, mas ele também ouviu, agora no presente, o gemido dos filhos de Israel. Notem que essa frase aqui, essa oração, estará subordinada apenas ao Vayomer, e não a essa primeira frase aqui. Por quê? Porque nós temos tanto o Vagam, que é paralelo ao Vagam prévio, tanto um verbo perfeito, que é paralelo a outro verbo perfeito aqui. Tá bom, e aí, continuando, o que nós fazemos aqui? Aí eu venho aqui e eu
seleciono essa próxima oração, Asher Mitzrayim Ma'avidim Otam, os quais os egípcios os fizeram de escravos, né? Então, esse Asher fala de quem? Fala dos filhos Bnei de Israel. Então eu vou subordinar essa frase aos filhos de Israel. Va'ezko et beriti. Aí ele fala aqui, e eu lembrei da minha aliança. Então, notem que antes nós tínhamos aqui aquela menção da aliança. Mais uma vez nós temos a menção da aliança, porém essa oração não está subordinada. Ela simplesmente diz assim: eu apareci a Abraão, eu fiz uma aliança, agora eu ouvi os filhos de Israel. E como eu ouvi também, eu lembrei da minha aliança. Agora nós temos aqui lachen. Por isso, agora eu vou subordinar esse lachen ao esco, por causa da minha lembrança da aliança. Diga aos filhos de Israel: eu sou o Senhor. Então eu vou subordinar esse eu sou com emo. Diga o quê? Diga eu sou o Senhor. O que mais que Moisés deveria dizer? Eu os trarei de fora daquele cargo dos egípcios, e eu os salvarei da escravidão, e eu os redimirei. E que mais? Bom, eu os redimirei. Como que eu vou redimir? Pelo meu braço estendido e pela justiça grande, né? E pela minha grande justiça. Bom, notem aqui que isso está subordinado ao verbo, por quê? Porque mostra como que esse verbo foi feito. Volakarti, e eu tomarei. Agora notem aqui, isso continua estando subordinado ao verbo emo. O que ele deve dizer? Diga também a eles que eu vou tirar, eu vou tomar-lhes, né, para mim como um povo. V'haiti, e eu serei para eles Deus. E eles conhecerão o quê? Que eu sou Yahweh, o seu Deus, ou o vosso Deus. E notem aqui, eu subordinei essa frase, essa oração aqui, ao que. O que mais que ele diz sobre si mesmo? Eu sou aquele que os tirou, ou que os tira debaixo daquele fardo. Então, Hamotzi aqui eu coloquei subordinado a Yahweh. Por quê? Que tipo de Deus que ele é? Ele é o Deus que salva, o Deus que liberta, o Deus que retira do fardo da escravidão. O que mais? V'heviti. E diga a eles, né, o que? V'heviti também, que eu os trarei para uma terra. Notem aqui que esse verbo aqui é de onde eles vão ser tirados, retirados. Yatzá significa sair e bo significa entrar, né? Eu não só vou tirar eles do Egito, mas também eu vou fazer com que eles entrem na terra. Qual terra? Aquela terra, Ashel, Natsati et Yadi, aquela terra qual eu levantei a minha mão para fazer o quê? Para dar-lhe a Abraão, a Isaac e a Jacó. O que mais? E eu darei. Notem aqui que nós temos o mesmo verbo, latet. Ele disse que daria essa terra para Abraão, para Isaac e Jacó, e agora ele dá, ele está cumprindo a promessa do passado. Otar lachem morashá, eu vos dou como herança. Foi prometida aos seus pais e agora será a sua herança. Ani Yahweh. Tá bom? Notem então que esse Ani Yahweh tanto começa quanto fecha o conteúdo daquilo que Deus disse aos israelitas. Notem então, quando nós fazemos essa... Eu vou tirar o zoom aqui para mostrar a vocês como que o texto fica por completo. Tá bom? Aqui está todo o texto então. Notem aqui que agora nós temos uma visualização
de como o texto está funcionando discursivamente. Qual que foi o principal verbo? Bom, o principal verbo aqui foi o que Deus disse, né? Ele disse alguma coisa a quem? Primeiro a Moisés. Aí nós temos aqui, o texto começa com Eu sou Yahweh. E depois ele vai e diz várias coisas que ele fez. Ele apareceu a Abraão, a Isaac e a Jacó. Ele também firmou uma aliança com eles. Ele também ouviu a voz dos israelitas. E ele agora se lembrou da sua aliança. Se você quiser um sermão, quiser fazer um sermão, quiser mostrar certos pontos, aqui estão os pontos do texto mesmo. Primeiro ele apareceu a Abraão, depois ele firmou uma aliança, depois ele vê o sofrimento do seu povo, e depois ele se lembra da sua aliança, e agora, já que ele lembra da sua aliança com o povo, ele vai fazer tudo isso aqui. Tá vendo como que isso funciona? É assim, por isso que eu acho assim que é muito importante nós sabermos tanto o hebraico, tanto como que essas frases vão funcionar. Agora deixa eu mostrar uma outra coisa a vocês. Eu vou mostrar esse texto no BibleWorks, não porque o BibleWorks é melhor do que outros programas, mas porque é o programa com o qual eu estou mais familiar, tá bom? Então eu venho aqui, eu escrevo Êxodo, né, de Êxodo, capítulo 6, ponto 2 a 8. Pronto, aqui está o texto. Aqui nós temos o texto na Septuaginta, aqui nós temos o texto massorético e aqui nós temos o texto em português. Eu vou fazer o texto da Septuaginta ficar azul aqui porque eu quero mostrar uma coisa importante com as cores do texto a vocês. No BibleWorks você tem o que é chamado de cores morfológicas. Você vem aqui, clica no View, que significa ver, clica em cores e aqui cores morfológicas. Eu já coloquei as cores aqui. A cor azul escura será a cor do imperfeito consecutivo. A cor roxa será a cor do imperfeito. A cor vermelha será do perfeito, laranja para o perfeito consecutivo, verde claro para o infinitivo construto, verde escuro para o infinitivo absoluto, rosa para o particípio e marrom para o imperativo. Então agora eu vou clicar aqui, OK, eu vou mostrar, enable significa mostrar ou permitir as cores morfológicas. E pronto, aqui está o texto com todas as cores morfológicas. Legal, agora nós temos umas cores aqui. Mas o que eu faço com isso é a mesma coisa que eu fiz no BibleArc, eu posso também fazer no Word. Então eu seleciono todo o texto aqui, copio o texto e aqui agora eu tenho todo o texto dividido, assim como eu dividi no BibleArc, porém com as cores morfológicas. E quando eu faço isso, vocês verão certas coisas importantes, não é? Em primeiro lugar, quando nós estamos falando da história, o que está acontecendo na história de Êxodo capítulo 6? Bom, na história de Êxodo capítulo 6, todo esse texto aqui está subordinado ao que Deus disse. Por quê? Porque o verbo imperfeito consecutivo era utilizado para mostrar progressão histórica. Então aqui nós temos, e Deus disse, e ele falou, né, ou e Deus falou e disse, alguma coisa assim, eu sou Yahweh. Aqui nós não temos um verbo, mais uma vez, essa é uma oração sem verbo. E depois nós vemos aqui, nós temos o imperfeito consecutivo, depois um perfeito, depois outro perfeito, depois o infinitivo construto que está subordinado a essa parte aqui. Essa oração aqui não tem nenhum verbo, na verdade não é uma oração porque não tem verbo, né? Essa oração aqui é dividida pelo Ashel. Aqui nós temos aquele vagam junto com o verbo perfeito, mais uma vez, né? Então o que ele fez? Ele fez isso e fez aquilo. E aqui nós temos uma descrição dos egípcios com o particípio. Mais uma vez nós temos aqui um verbo imperfeito consecutivo que está no mesmo nível de subordinação. Agora, quando nós colocamos o verbo aqui com o texto aqui com as cores, vocês verão que existe uma estrutura quiástica, né? Nós temos aqui esse vaera,
e o vaeskol. Os dois são verbos imperfeitos consecutivos. Aqui nós temos o vagam, e o verbo perfeito e o verbo perfeito. O primeiro verbo aqui é explicado aqui também. Deus apareceu, tá, mas e daí? E daí que ele apareceu aos antepassados de Israel? Bom, ele apareceu e também firmou uma aliança. E agora, ele ouve, mas e daí que ele ouve? Bom, ele ouve e justamente porque ele ouve, ele se lembra da sua aliança, tá bom? Então nós vemos essa estrutura quiástica. E agora nós temos aqui o imperativo. Diga a eles. Diga o quê? Aqui está todo o conteúdo. E notem que todo esse conteúdo aqui está dividido por várias frases pequenas aqui que começam com o verbo perfeito consecutivo. V'hotzieti. E eu os trarei. E eu os salvarei. E eu os redimirei. E eu tomarei. E eu serei. E eles me conhecerão. E eu os causarei a entrar. E eu darei herança. Então notem, essa é a progressão do texto no hebraico. E eu acho que por causa disso também nós temos uma ótima ferramenta no BibleWorks. Quando a gente coloca essas cores morfológicas aqui, a visualização do texto fica até mais clara a nós, né? Como que nós vamos não somente subordinar o texto, mas veremos também como que certas conjugações são importantes ali na hora de fazer a análise do discurso do texto. Bom, pessoal, essa é uma introdução muito pequena. Existe muito mais que nós podemos estudar acerca da análise do discurso. Eu queria apenas mostrar isso a vocês para que vocês já tenham pelo menos um começo, uma ideia de como dividir o texto, de como ser um pouco mais objetivo na hora de, por exemplo, preparar um sermão, ou na hora de, por exemplo, preparar um estudo bíblico, ou até um trabalho exegético, né? Você pode vir então e utilizar essas ferramentas, a ferramenta do BibleArk e também a ferramenta do BibleWorks ou do Logos, se você tem o Logos. O Logos também tem uma ferramenta que você pode utilizar para fazer isso, o BibleWorks também tem. Eu acho que o BibleArk, na verdade, é melhor do que aquelas outras duas ferramentas, tanto do Logos quanto do BibleWorks. E BibleArk também é de graça, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre como dividir o texto, sobre como fazer essa análise do discurso, conversem comigo, compartilhem suas dúvidas no fórum do BAT. E é isso aí, pessoal. Terminamos então todo o BAT 101. Eu espero que isso pelo menos te dá uma sede maior de conhecer a Bíblia, de usar o hebraico e o grego e as linguagens originais na hora de compreender o texto e na hora de aplicar o texto à vida prática da igreja. Tá bom? Irmãos e irmãs, que Deus abençoe vocês nos seus trabalhos. Shalom.